Laís, vamos começar então? A gente vai admitindo as pessoas que forem entrando aqui. Joia, então. Já são 7 horas, então se você quiser ir começando, tá? Tá bom, então. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Laís Mesquita, eu sou fellow da Retina e hoje eu fiquei responsável pelo caso clínico da semana. Então, gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela orientação e à doutora Lívia pela ajuda na documentação. Esse caso se trata de um paciente de 52 anos, do sexo masculino, branco, natural e procedente de São Paulo, atualmente corretor de imóveis. Ele tem uma queixa de baixa acuidade visual no olho esquerdo, já há aproximadamente 10 anos. Então, a história é que ele teve uma baixa acuidade visual, que piorou de forma progressiva, tendo sido o início há 10 anos. E desde então, ele não obteve a recuperação visual, apesar de terem sido instituídos alguns tratamentos. Ele foi admitido em 2011 no setor de oftalmologia do HC, foi então encaminhado para o setor de retina devido a uma observação de descolamento seroso no olho esquerdo, que foi documentado por exame de OCT. No prontuário, existe um histórico de que foram realizadas 2 aplicações de anti-VEGF, 4 sessões de laser nesse olho esquerdo, no período de 2011 e 2012. Não existe a especificação se esse laser era focal, se era periférico, uma vez que ele acompanhava em outro serviço, onde ele realizou esses procedimentos. E também existe o relato de ter sido feito PDT em 2013. Em relação à história patológica pregressa sistêmica, ele refere hipotireoidismo e depressão desde 2011, faz uso regular de sintroide, sertralina e nortriptilina. De história patológica pregressa ocular, refere miopia desde os 7 anos de idade e foi submetido à cirurgia de LASIK há 24 anos. De antecedentes familiares, o pai dele é míope. Ao exame oftalmológico, ele apresenta uma acuidade visual de 0,9 no olho direito e de conta-dedos a 50 centímetros no olho esquerdo, com correção, e a pressão intraocular normal, de 9,10, biomicroscopia de segmento anterior normal, exceto pela presença de uma catarata cortical anterior fora do eixo no olho esquerdo. Essa é a retinografia, então é possível observar um fundos miópicos, um disco ovalado, atrofia coreo-retiniana peripapilar, mais extensa no olho esquerdo. No olho direito, a mácula está aparentemente preservada, mas no olho esquerdo é possível observar essas alterações pigmentares. Realizado, então, a autofluor, que mostrou as áreas de atrofia como hipoautofluorescentes, a fóvea do olho direito normal, mas no olho esquerdo é possível observar uma hipoautofluorescência com vários pontos hipoalto, associada a uma hiperautofluorescência que se estende para a região temporal da mácula. Então, essa é a retinografia em grande angular, mostrando, então, tornando perceptível, né, a borda de um estafiloma em ambos os olhos e também atrofias periféricas em ambos os olhos. Então, a autofluor em grande angular, mostrando as áreas de atrofia como hipoautofluorescentes. Parou de... Só um segundo que parou de avançar? Aconteceu alguma coisa aí, Tomás? Tenta clicar. Isso. Então, o OCT mostrava no olho direito as camadas retinianas normais, porém no olho esquerdo é possível observar uma nítida atrofia de camadas retinianas externas, com essa hiperrefletividade por transmissão em camadas mais profundas. Então, diante desse caso de um paciente do sexo masculino, 52 anos, míope, com a baixa acuidade visual crônica no olho esquerdo, eu gostaria de abrir para as possíveis hipóteses. Então, alguém quer comentar? Então, um paciente com baixa de visão unilateral, com esses fundos miópicos, com essas alterações de autofluorescência, com esse OCT que mostra alteração na retina externa, extensa na região macular, o que pode ter causado isso? Quais são as hipóteses aqui? Quem quer comentar? Pode falar. Pode começar. Bom, você sabe que no início, quando o caso começou a ser descrito, eu logo pensei numa retinopatia central serosa. Mas aí depois veio o histórico de cirurgia refrativa prévia, alta miopia, e aí me veio na cabeça
maculopatia em dome shape. E aí teve a felicidade aí de mostrar o scan do OCT vertical, né, que é um dos que a gente mais valoriza para diagnosticar dome shape, e eu vi que não tem a maculopatia em dome shape. E avaliando essa coroide espessada, por um olho automíope desse, e com atrofia da nuclear externa nessa área onde teve a lavagem do EPR, e essa goteira aí escorrendo para lá, a minha principal hipótese para esse caso seria uma central serosa, nesse momento. Tá. Rony, a central serosa em pacientes míopes não é tão comum, né? E, o dome shape pode ser o inverso do que você falou, certo? É isso mesmo, pode ser o inverso. Então, a Cleide comenta. Então, o Rony fez as hipóteses do dome shape também, mas foi pela regra, não foi pela exceção, né, Cleide? Você quer comentar? Isso. Eu também pensei inicialmente, antes de ver o fundo de olho, porque ele tem uma miopia pequena pós-LASIK, pensei em central serosa, mas aí eu vi que o único corte escolhido foi o vertical, fiquei em Pegadinha, dúvida. né? Falei, isso aqui é pegadinha, né? Queria ver o corte horizontal. Na verdade, o dome shaped é uma protrusão, né, que existe nos altos míopes dentro do estafiloma, e ela, a maior parte, acho que quase 80%, aparece só no corte vertical, que seria esse aqui. Mas o restante aparece ou nos dois, que é um domo redondo, ou então só no horizontal, que é a mais rara, acho que é em torno de 10% só. Mas, enfim, ele tem uma coroide que é espessa para um olho míope, como é o caso, então a gente poderia pensar numa central serosa, mas o dome shaped também é um tipo de central serosa, entre aspas, do alto míope, e porque ele tem uma coroide espessa para aquele grau de miopia e pode cursar com duas complicações principais. Uma que é o vazamento, tipo central serosa, por defeitos do epitélio pigmentar, e a outra é a membrana neovascular. Então, o que eu queria ver aí era o corte horizontal, porque aí a gente passa de uma central serosa padrão para um vazamento tipo central serosa do alto míope relacionado com dome shape. Perfeito, perfeito. Então, tem essas duas hipóteses, tá? O dome shape, a exceção do dome shape que você vê o domo vertical num OCT horizontal, é ao redor disso, ao redor de 15%, viu, Cleide? Só para a gente colocar em números. Uhum. E o que o Rony chamou a atenção, que é o domo horizontal, que a gente vê no OCT vertical, dá mais ou menos uns 60%. O que a gente vê nos dois cortes, que é o domo redondo, a disposição redonda do domo, depois a Laís vai discutir isso melhor na revisão, que a gente vê mais ou menos em 20% dos casos, né? Mas essas duas hipóteses estão dentro. Então, o Rony levantou a hipótese e a Cleide também, de uma central serosa crônica, e o segundo é o dome shaped, que evoluiu com líquido subretinano por longo tempo, que pode deixar uma sequela dessa forma, né? Alguém mais lembra alguma outra hipótese aqui? Tá, então acho que a gente pode continuar. A pegadinha foi a Laís que sugeriu fazer, né, Laís? Então você quer continuar? Foi feita a varredura radial e os cortes horizontais, então, mostram a configuração em domo em ambos os olhos. Aqui eu mostro a espessura da coroide, no olho direito de 278, no olho esquerdo 307, então é uma coroide bastante espessa para a quantidade de miopia que ele tem. Eu vou mostrar os exames de 2011, que foi quando ele apresentou a baixa acuidade visual. Então, essas são as retinografias, embora com uma qualidade não muito boa, é possível perceber que as áreas de atrofia peripapilar são menos extensas, o brilho foveal do olho direito está preservado, mas o brilho foveal do olho esquerdo está diminuído. Então, esse é o corte vertical do olho direito, mostrando a normalidade. No olho esquerdo é possível perceber o descolamento seroso de retina, com uma irregularidade do complexo EPR-BRU e uma área de hipertrofia no centro da fóvea. Esse é, então, o corte horizontal do olho esquerdo, mostrando a configuração em domo e o descolamento. A hipótese diagnóstica no laudo desse exame foi da coroidopatia serosa central, entre outras possíveis causas, e o confronto com o exame clínico e angioflúor poderia elucidar o diagnóstico.
Foi feita a angioflúor, que mostrou tempos circulatórios normais. No olho esquerdo, ele tinha umas lesões pigmentadas centrais e lesões hiperfluorescentes, por defeito do APR, e também uma discreta hiperfluorescência, delineando o descolamento seroso de retina central. Então, aqui em 2003, ele ainda apresentava esse descolamento. Então, o diagnóstico diante disso ficou de miopia patológica, apresentando dome shape macular em ambos os olhos, e ele evoluiu com a principal complicação no olho esquerdo do domo, que é o descolamento seroso de retina. Então, nesse momento, em 2021, a nossa conduta foi o acompanhamento. Eu vou fazer uma breve revisão sobre o domo. Daqui Então, a o domo... pouquinho você vai fazer a revisão, deixa só a gente discutir aqui, só um desculpa. segundo. Só um segundo, Laís. Cleide e Rony, vocês que comentaram, vocês têm alguma observação para fazer? Rony, você falou do domo, né? Você falou da apresentação clássica, mas a gente mostrou uma apresentação atípica, né? Que é exceção, né, Rony? Você quer fazer comentário aí sobre isso? Isso, eu vi que realmente é uma exceção. Eu fiquei só com uma dúvida que há um caminho desse líquido numa região onde também tem uma migração de epitélio pigmentado e ainda com uma hiperautofluorescência, mostrando que ainda há um sofrimento do EPR nessa região, mesmo com o líquido absorvido. Ele tem, viu, Rony, um pouquinho de líquido ainda filiforme nesse lugar, mas ele tem uma sequela grande agora, né? Você quer mostrar, Laís? Onde tem ainda líquido e autofluorescência de novo, para a gente rever? Ele tem um setor que tem um pouquinho de líquido, né, Laís? Ainda, filiforme. Sim, isso. Tá. Eu acho que o wide field dá para ver melhor. Isso. Então, o que o Rony está chamando a atenção é que na região foveal ele tem uma hipoauto acentuada e uma atrofia, então, da retina externa. Por isso que ele tem uma visão baixa aí. Temporal, ele tem uma hiperauto, que é o que o Rony chamou a atenção. E nessa região, viu, Rony, ele deve ter um pouquinho de líquido ainda. Lá, e se você encontrar o OCT, onde ele tem ainda aquele líquidozinho filiforme que a gente viu, fica mais fácil de ver no ambulatório. Olha, aqui, nesse corte vertical, a gente pode ver esse corte vem de baixo para cima. Então, na região inferior, você vê um pouquinho, onde ela está apontando, um pouquinho de líquido ainda aí. E essa quantidade de líquido durante muito tempo acabou lesando a retina externa dele. Você vê que a coroide, dá áudio para o John, que o John queria comentar, você tem você tem a coroide mais visível aí por lesão crônica do epitélio pigmentado na retina, que é uma característica dessa atrofia crônica do EPR, né? John, você quer fazer algum comentário? Por que ele não pode ter as duas coisas? Porque ulcerosa, John, é uma complicação, o líquido subretina é uma complicação dessa retinopatia em domo. Entendeu? Você não precisa ter as duas. Eu sei que tem, eu sei que você tem. Pode ter, eu sei que você tem isso, eu já tive alguns casos de dome shape sem miopia, hein? Sem miopia. Pode até não ter. Obrigatoriamente. Eu tenho caso sem miopia. A literatura também tem, John, até hipermétrico. Então, eu acho que... Mas esse caso aqui, eu acho que às vezes dá para pensar que pudesse ter as duas coisas, não sei. Mas não precisa ter. Tudo bem, eu sei que não precisa ter. Foi uma... Mas hoje, John, o que a literatura acredita é que o mecanismo seja o mesmo, né? Quer dizer, o que acontece é super interessante isso, que no dome shaped, apesar dessa concavidade, o olho externamente é redondo, então eles têm uma esclera muito grossa, mas tem também uma coroide proporcionalmente mais espessa do que seria esperado para o grau de miopia que eles têm. Então, é como se fosse uma paquicoroide, entre aspas, do alto míope, porque o alto míope, por exemplo, olha essa coroide aí, deve ter, quanto, uns 200 e pouco, né? Acho que foi mais. E o esperado para um paciente como esse seria 100, 100 e pouco. Então, como eles têm proporcionalmente uma coroide muito espessa, acaba tendo um mecanismo semelhante ao da central serosa. Eles acreditam que tenham também uma compressão da coriocapilar e que o mecanismo de vazamento seja muito semelhante ao da central serosa. Tem falhas no epitélio pigmentário e o vazamento. E a outra complicação desses pacientes, que é a membrana vascular, tem um trabalho interessante, que é
o Radiance, que é aquele estudo que avaliou o tratamento com ranibizumab e PDT para membrana miópica, ele subdividiu o grupo do Dome Shaped e ele mostrou que, proporcionalmente, embora o ranibizumab fosse melhor em todos, proporcionalmente no Dome Shaped, o PDT tinha melhores resultados do que os MILP sem Dome Shaped, mostrando que essa coroide espessada estava na origem, inclusive, da membrana neovascular dos pacientes com Dome Shaped. E entre os Dome Shapes tem mais membrana tipo 1 do que nos pacientes míopes sem Dome Shaped, que praticamente só tem membrana tipo 2. Então, é todo um espectro de PAC coroide dentro da alta miopia. Então, eu acho que você tem razão, John. É como se fosse, que eles não chamam, mas é como se fosse uma central serose, tratamento com PDT. E lembrando que o PDT, né, Cleide? O PDT, ele acaba reduzindo a espessura da coroide subfoveal. Então, ele tem um efeito nesse mecanismo, para reduzir esse mecanismo anatômico de formação desse líquido subretiniano, né? Então, por isso que o PDT teria melhor resultado em olhos com Dome Shape, né? Com membrana. É isso, eu queria fazer um comentário. E advogar, eu não conhecia o caso, e advogar a favor que naquela época, quando foi feito o antiangiogênico, a gente não sabia ainda o efeito do antiangiogênico, né, na absorção desse descolamento seroso, dessa entidade. Então, por isso que eu acho que foi feito 2 injeções, né, e a gente não encontra sinal de membrana, mas acredito eu que possa ter se tentado a injeção para ver se causava uma reabsorção maior desse líquido na época. Um diagnóstico diferencial quando você tem líquido subretiniano é uma membrana vascular. Na época não tinha OCTA. O OCTA hoje é fácil de você fazer o corte e você observar a membrana. Então, na época, talvez tivesse essa dúvida. Você tem, na anjo, você pode ter vazamento como teria numa membrana. Então, eu acho que na época ficou difícil esse diagnóstico diferencial e tentaram tratar, fazer um teste terapêutico antiangiogênico, né? E que não teve resultado, né? Você sabe quando que começaram a falar em Dome Shape? Porque é recente. Uma coisa é recente. Eu acho que é depois de 2011, hein? A descrição é de 2008. Mas a gente só está ouvindo isso mais recentemente. Acho que os trabalhos de 2013 em diante, mais ou menos. É isso aí. Por isso que aqui em 2011, o diagnóstico central serosa até que... Eu acho que é um bom diagnóstico. Acho que sim. Cabia, né? E a Laís, então, alguém quer fazer mais algum comentário? A Laís fez essa apresentação para abrir essa discussão e talvez ela... Tem um survey agora, recente, 2021, sobre Dome Shape, que a Laís vai basear a apresentação dela nisso, então, tá? A gente depois pode discutir, então, na revisão. A Laís vai fazer uma revisão breve, né, Laís? Rapidinha, né? Tá bom. Então, vamos lá. O Dome Shape é uma descoberta da era do ACT, ele foi descrito pela primeira vez em 2008 pelo Boucher, como sendo, então, uma protusão anterior convexa da região macular. Então, é a protusão do epitélio pigmentado da retina, da coroide e da esclera em direção à cavidade vítrea com esse formato convexo. Ele pode ser classificado de acordo com a altura, em baixo, médio e alto. Em relação à epidemiologia, não há uma predisposição por gênero conhecida, também não há uma predileção por etnias, embora com uma prevalência um pouco maior nos estudos que avaliaram as populações asiáticas. A prevalência estimada do domo é entre os pacientes automíopes, revelando, então, uma prevalência de 10,7% em um estudo europeu e de 20% em um estudo japonês. O principal fator de risco é a miopia. No entanto, existem estudos relatando a presença do domo em pacientes hemétropes e até mesmo hipermétropes. O domo ele pode ser classificado de acordo com a sua configuração morfológica. Então, esse trabalho publicado em 2013 na American Journal mostrou isso. Ele avaliou 48 olhos com domo e ele, então, avaliou 3 aspectos no exame de OCT. A altura do domo, a orientação do eixo principal e a espessura coroidal também foi mapeada. E ele mostra, então, 3 padrões morfológicos. O primeiro que eu vou citar é da cúpula oval horizontal. Então, o que significa isso? Existe uma elevação na região macular, sendo que o eixo principal dessa elevação é o horizontal, ou seja, é mais alongado no eixo horizontal, de forma que se eu fizer um corte de OCT horizontal, acompanhando o eixo principal do domo, esse corte pode não perceber a elevação. Agora, se eu faço um corte vertical, como se estivesse cortando esse domo, ele consegue
captar essa área de elevação. Então, esse é o padrão mais comum, 62,5% dos pacientes. O padrão oval vertical, acontece a elevação na mácula, porém, o eixo principal, mais alongado, é o eixo vertical, de forma que, se eu faço o corte de OCT vertical, ele pode não captar essa elevação. Então, fazendo corte horizontal, perpendicular ao domo, ele capta essa elevação. O padrão em cúpula redonda, acontece uma elevação na região macular, em que o alongamento, né, é similar tanto na vertical como na horizontal. Então, dá um aspecto da região macular de elevada e arredondada. Então, se eu faço o corte tanto vertical como horizontal, consegue captar essa área de elevação, exceto se o corte tiver um comprimento menor que o diâmetro do domo. Aí ele pode mostrar também uma mácula aparentemente plana. Então, esse trabalho mostra 4 olhos, em que a configuração foi mostrada apenas na varredura vertical, e na horizontal as máculas aparentemente são planas. Então, essas imagens são desse trabalho, que avaliou 1.118 olhos automíopes e viram que 225 olhos tinham um domo, ou seja, 20%. Então, eles avaliaram esses 225 olhos com o domo e viram que 20% tinha alteração tanto no corte vertical e horizontal, 77% tinha alteração apenas na varredura vertical e apenas 2% tinham alteração na varredura horizontal, que foi o que aconteceu com o nosso paciente. A varredura horizontal mostrou a configuração em domo e a vertical aparentemente plana. Em relação à patogênese, embora o domo ele seja muito bem caracterizado por OCT, a sua patogênese permanece controversa. Então, eu vou mostrar aqui 2 hipóteses. Então, quando o Boucher definiu em 2008, ele acreditava que o domo fosse uma variação morfológica em olhos altamente míopes, e isso acontecia devido ao espessamento da coroide localizado. Porém, o Imamura, usando o OCT-ADI, que avalia camadas mais profundas, ele não encontrou nenhuma diferença significativa na espessura coroidal de olhos míopes com o domo e sem o domo. Então, ele propôs que a causa do domo fosse um espessamento focal da esclera na região da elevação. Então, esses pacientes, normalmente, quando o domo não é complicado, eles permanecem assintomáticos, porém, se eles evoluírem com complicação como descolamento seroso de retina ou atrofia macular, eles apresentam queixa de baixa acuidade visual, escotoma central e metamorfopsia. O exame oftalmológico, então, não existe nenhuma alteração específica, mas existem as alterações que podem levantar a suspeita, como fundos miópicos, as alterações pigmentares, que podem, então, revelar uma atrofia de EPR, e um reflexo foveal opaco, que pode ser por conta de um descolamento seroso de retina. A principal complicação, então, é o líquido subretiniano, que, então, pode predispor o descolamento, e o principal fator relacionado ao desenvolvimento do descolamento no domo é a altura do domo. Então, esse mesmo trabalho que mostrou os 3 padrões morfológicos, ele mostra esse gráfico. Então, na horizontal são as alturas do domo, essa reta vertical mostra, então, 350 micrômetros de altura do domo. Eles viram que os pacientes com descolamento prevaleciam desse lado direito, ou seja, em domos maiores de 350, e os sem descolamento prevaleciam desse lado esquerdo, ou seja, com domos menores que 350. Então, o descolamento ele foi significativamente mais comum em protuberâncias maculares quando superiores a 350. E por que acontece o descolamento? Também é um tópico em debate, controverso, mas existem 2 principais hipóteses. A do espessamento escleral, então uma esclera espessada, ela comprime os vasos da coroide, interrompe o fluxo de sangue nesses vasos, aumenta a pressão hidrostática, então favorece o extravasamento de líquido. E a outra hipótese seria de que o espessamento escleral, ele comprime a coro capilar, então, que nutre as camadas retinianas externas, vai deixar de exercer essa função, e o EPR, ele perde a função de barreira hematorretiniana externa e predispõe ao descolamento. No entanto, o efeito do descolamento na acuidade visual ele tem sido muito debatido na literatura. Por quê? Porque eles defendem que o descolamento
no contexto de domo, são descolamentos rasos, de forma que a difusão de oxigênio e nutriente da coriocapilar para o fotorreceptor, ela permanece acontecendo, e os fotorreceptores permanecem viáveis, até que esse descolamento se torna muito crônico, e aí leva a alterações no EPR, retina externa, causando a baixa acuidade visual. Então, essas alterações de EPR e retina externa podem ser o motivo para que nenhuma melhora na função visual aconteça mesmo após a resolução do descolamento. Em relação à propedêutica, né, a tomografia eu já falei, então é importante se atentar para a questão do corte vertical e horizontal. A autofluorescência, ela é importante para avaliar a extensão e a duração do descolamento. Então, um descolamento de início recente pode ser iso ou hipoalto. O descolamento crônico, ele pode levar a hiperautofluorescência granular por uma deposição de lipofuscina, e à medida que essa atrofia se instala de EPR, a hipoautofluorescência se torna proeminente. A angioflu, ela é importante para descartar a existência de uma neovascularização coroidal coexistente, e na maior parte dos casos, o que ela vai mostrar é uma hiperfluorescência pontual ou pontilhada devido às alterações localizadas do EPR. Em relação ao tratamento, o manejo do domo, ele se concentra na redução do líquido, porém não há um tratamento bem definido. Existem estudos com anti-VEGF, fotocoagulação a laser, PDT, esteroides, porém todos apresentaram resultados variáveis. Então era isso, muito obrigada. Excelente. Laís, tem algum estudo histopatológico que comprova realmente o espessamento da coroide? Porque, como isso acontece principalmente em míopes a gente sabe que tem uma esclera mais fina, né? Então, a rigidez escleral é bem menor no míope. Pode ser que seja anterior, que a gente sabe. Por isso que eu queria saber se tem histopatológico que comprove espessamento escleral. John, o OCT não dá para dizer, você não pode aferir espessura de esclera por OCT. O ultrassom também nunca vi ninguém. Não, mas tem tomografia, tem ressonância magnética, John. Tem uns japoneses que estudam muito o formato ocular para ver essas áreas de estafiloma. E tem um grupo tem um grupo japonês que estuda muito isso. Eles fazem essa medida em ressonância magnética. Mas eu não lembro, não li nenhum estudo com avaliação histopatológica, viu, John? Em geral, esses pacientes são mais jovens, ao contrário do MRI, então lógico, eles não mostram. Ter estudo histopatológico. Né? E esse caso aí, aquela área perto da papila era estafilomatosa ou não? Porque aqui, o dome shape, se ou é uma esclera espessa ou é uma invaginação. Ela pode ser fina e está invaginada, né? O estafiloma é uma evaginação, né? Tem uma teoria recente, John, que fala que a esclera vai se tornando, a esclera vai se tornando mais espessa e a área ao redor dela forma estafiloma e ela não cresce com o estafiloma, ela permanece espessa para manter a fóvea menos estafilomatosa, entre aspas, entendeu? Então, o estafiloma cresce ao redor, como está marcado aqui, ó, nesse desenho. Estou vendo. Mas a mácula continua lá nesse domo, sem formar esse estafiloma. Mas será que esse BH aqui é espessamento? Entendeu? Então, essa esclera está espessada aí. Tá? Esse paciente tinha um aumento de pressão? Não tinha, não. Não. Então, assim, não. Você quer falar alguma coisa do que você leu, Laís? Alguma revisão? Na verdade, esse estudo, ele fala a favor de que o domo ele acontece por conta de um alongamento assimétrico do olho. Então, com o passar do tempo, o comprimento axial ele aumenta, assim como a altura do domo também aumenta, porém, esse aumento ele é assimétrico, então aumenta na região paradomo e na região aqui da elevação em si, não há um aumento do comprimento axial. Então, não há, na verdade, uma protusão da esclera, né?
como se fosse ela adentrando, mas sim um crescimento assimétrico que leva essa protusão. Deu para entender, mais ou menos? Deu para entender? Deu? Concorda, John? Concordo, mas eu gostaria de um anátomo, né? Nós não vamos ter ainda. Mas o estudo com ressonância deve ser interessante, porque aí você tem condição de medir a espessura da esclera, né? Eles fazem, inclusive, reconstrução em 3D do outro com ressonância. E aí calcula a espessura, que é enorme, da esclera, né? Tá bom. Mas é um assunto, John, que ainda tem talvez muito para ser acrescentado em teoria, sabe? Patogênese. Infelizmente, não funciona o que a gente faz, né? Só quando tem a membrana. E outro problema, porque a gente não conhece a fisiopatologia da formação adequadamente, o tratamento é muito restrito. É isso aí que eu estou falando. Né? Os casos que eu tive com líquido, não consegui resolver nenhum. É difícil. O artigo do survey, que é muito interessante de todo mundo ler, que tiver interesse em saber mais sobre essa maculopatia indômo na alta-miopia, fala que mesmo com líquido subretiniano, a tendência é você manter a acuidade visual estável. Então, só quando o paciente perde visão a longo prazo que eles indicam tratamento, e o tratamento é muito, com pouco resultado. Então, você pode fazer laser micropulsados, pode fazer eventualmente PDT, mas nada que tenha eficácia comprovada. Os resultados, como a Laís falou, são muito variáveis, né? Às vezes funciona, às vezes não. A maior parte das vezes não funciona, infelizmente. É que tem que ficar de olho porque eles têm uma incidência que é pelo menos o dobro dos altos míopes em geral em relação à membrana. Membrana Às vezes vem com líquido e de repente tem uma membrana, então tem que acompanhar de perto, porque às vezes tem conversão para a membrana. E hoje em alta miopia, fazer o CTA é importante para você conseguir visualizar melhor a membrana vascular, certo, Clínio? E essas membranas depois do descolamento seroso, geralmente são tipo 1, que é diferente da membrana habitual do alto míope, né? Que é tipo 2. Tem alguns estudos que mostram que o anti-VEGF ele atua não só na regressão da membrana, mas consegue também atuar na diminuição da espessura da coroide e diminuindo a compressão da coroide capilar, né? Eles acreditam que exista esse duplo mecanismo do anti-VEGF nessas membranas neovasculares. Acho que é meio forçado, né? Meio controverso, né, André? Mas tem gente que fala isso. Eles descrevem. Tem gente que fala, Tem, não, tem mesmo. É verdade, tem gente que trata até central serosa com anti-VEGF e essa explicação, essa justificativa. Fazer essas hipóteses qualquer um faz, né? Para justificar o tratamento. E um aspecto positivo que eu acho que não foi comentado, mas a incidência de trações anteroposteriores vítreas, né, nos casos do Michel, é reduzido, né? Então tem algum lado bom da configuração. Né? Outra causa se quiser ir procurando motivos para as coisas funcionarem e tal, os anti-VEGFs, em geral, teoricamente, eles fecham a corocapilar, os tight junctions. Então, teoricamente, poderia diminuir mesmo vazamentos da coroide usando anti-VEGF. Que era, inclusive, uma crítica que tinha no início, que talvez desse mais essa história de dar atrofia geográfica, e parte da possível explicação seria por conta disso. Deixa eu ver, certo, Mauro. Ótimo. E, André, obrigado pelo comentário também. Ótimo. Então, vamos avançar para a gente não ficar muito aqui. Então, obrigado, Laís, pela revisão, pela apresentação do caso. Ótimo. Descompartilha, se você puder descompartilhar a tela. Já descompartilhou. E a gente vai ver a imagem da semana que o Fernando Sumita, que é preceptor, vai fazer a apresentação. Boa noite, estão ouvindo? Tudo certo? Tudo bem. Então, pessoal, eu sou o Fernando Sumita, sou o preceptor. Não, fecha o áudio aí. Estou fechando. Vou apresentar então a imagem da semana. Eu queria agradecer a doutora Maria Tereza, que sempre me ajuda na condução desse caso, desse paciente, o doutor Eduardo Cunha também, e o doutor Sérgio Pimentel por ter me orientado na apresentação. Trata-se, então, de um paciente de 20 anos, um jovem, que teve um trauma contuso com uma bola de futebol no olho direito, há 2 anos atrás. Acabou evoluindo com enfisema hipertensivo, e levou a gente ao diagnóstico de uma hemoglobinopatia falciforme nesse paciente. Nesse olho direito, em questão, ele tinha uma visão de 1 atualmente, com uma pressão intraocular de 16. Aqui, as imagens do segmento posterior do paciente,
que eu vou me abster de comentar para a gente não atrapalhar o raciocínio e o desafio aí. E mais imagens da retinografia, do polo posterior. Quando a gente faz um OCT nessa região específica, o que a gente encontra no OCT são esses achados. Bom, então, frente a esse caso desse paciente, com esses achados, gostaria de abrir para discussão e perguntar para vocês qual que é o achado diagnóstico. A Cleide, você não pode falar? Alguém quer comentar? Então, a gente vê na retinografia, só para ver o que a gente está chamando a atenção, na retinografia vê essas áreas arredondadas mais escuras no equador. Você vê o polo posterior normal, mas a seta na retinografia, em cima à esquerda, ela está passando por uma área de retina com a coloração normal, mas logo acima, na ponta da seta, você tem uma imagem circular de uma retina mais escura. Tá? Embaixo, na anjo, a gente não vê tão bem essa área mais escurecida, a gente vê no corpo da seta talvez uma alteração pequena de fluorescência, uma hiperfluorescência, mas em cima, na ponta da seta, que equivale àquela região escura, você tem como se tivesse uma hipofluorescência nesse setor. E daí o que chama atenção no OCT é o que eu queria que vocês descrevessem, tá? É o que tem de alteração aí no OCT, tá? Alguém quer comentar? E correlacionar com esses achados de exame. Eu já discuti com a Cleide um caso parecido com esse, né, Cleide? Então, aí perde a graça se você falar. Hein? Olha, Bom, aqui é a Maria Tereza, eu queria só falar que esse achado sempre foi muito visto em todos os pacientes falciformes. Só que nunca a gente conseguiu explicar, nem na literatura, nunca tinha uma explicação por que tinha essas áreas escuras na periferia da retina. Mas desde que eu comecei a fazer minha tese, na década de 80, tudo, e a gente via essas manchas escuras com boa perfusão da retina, com boa perfusão da coroide, e só agora que aparece o OCT dessas áreas é que tem alguma explicação. A explicação do OCT eu deixo para vocês. Eu só queria falar que isso é observado há muito tempo e sem explicação. Perfeito, Tereza, ótimo. É isso aí. O Eduardo tem apresentado essas alterações escuros sem depressão, que é meio contrário do branco sem depressão. E no OCT a gente não consegue ver bem, a gente vê de forma atenuada os segmentos externos dos fotoreceptores. Exatamente, Mauro. Então, é um preto sem depressão, ou negro sem depressão, ou eu acho que a cor é preto, né? Então, dark without pressure, um preto sem pressão, ao contrário do branco sem pressão, que já foi descrito anteriormente na literatura, né? Então, o Sumita vai comentar aí, vai mostrar agora o que ele não mostrou antes, né, Sumita? Mas existe o preto com pressão? Preto com pressão não, mas você quer correlacionar. Para que você vai falar preto sem pressão se não existe o preto com pressão? Para correlacionar com branco sem pressão, John. Branco sem pressão só dá na periferia. Não, é para correlacionar com ele. Bem. Mas, John, aqui a gente vai mostrar, no trabalho que fez essa descrição, essa observação de Chicago, tem casos em que você tem branco sem pressão associado a preto sem pressão, tá? Na sequência. Então, você tem uma região da retina externa com uma refletividade muito alta, que é o branco sem pressão, e logo depois você tem uma refletividade muito baixa, que é o branco sem pressão. Então, provavelmente, alguma relação com esses pigmentos, com densidade diferente de pigmento na retina externa, e que dá essa alteração de refletividade. E o interessante, John, é que tanto o branco sem pressão quanto o preto sem pressão são hipoaltos na autofluorescência. Então, eles têm uma refletividade semelhante na autofluorescência, são hipoaltos, apesar de ter mais pigmento, teoricamente, nesse branco, né? Talvez você imagine que ele pudesse ser hiperalto, né? No OCT, eles têm alteração de refletividade. Né? Então, essa refletividade, esses dedinhos de luva aqui, você chama atenção para hiper... Isso é vaso.
Isso é vaso. Eu estou falando na retina externa. Ó, aí. Externa. Aí, Sei. tá vendo? Ó, isso aí é a refletividade normal que o Sumita está mostrando. Aí, quando você entra na área escura, aparece isso, ó. Sei. A refletividade da retina externa some, a zona Diminui. elipsoide e a zona de Diminui. interditação some. Você vê que o EPR está normal. Então, a linha do EPR tem a mesma refletividade. Então, isso não é um acúmulo de pigmento no EPR. Entendi. Provavelmente é um acúmulo de pigmentos, dos pigmentos dos fotorreceptores, tá? Com densidade diferente da área normal, que dá isso, entendeu, John? E no branco sem pressão, Acúmulo John, ou atrofia? não, Isso não é aqui. atrofia, porque morfologicamente isso é normal. Se você faz um campo visual, nesse artigo de apresentação, eles têm pacientes com o campo visual é normal. Então, a morfologia é alterada, pigmento alterado, mas a função visual, muito provavelmente, não é alterada. Tá. Entendeu? Então, quer ver? O Sumita vai falar. Que às vezes pode vai falar ser, em vez de sobre- ser acúmulo de... Pode falar, Mauro. Não, faz a revisão, depois eu comento. Tá. Então, Sumita, você quer comentar? Então, vamos lá, pessoal. Então, o achado é esse mesmo, né? O preto sem pressão. Eu vou fazer uma revisão rápida sobre o assunto. Então, para a gente falar disso, a gente tem que começar lá em 1972, que é quando esse achado, ou algo muito similar, foi primeiro descrito. Não foi dado esse nome de preto sem pressão, eles chamaram de mottled brown areas. O artigo não traz nenhuma foto, até porque ele também é preto e branco, mas pela descrição é algo muito similar ao que a gente está vendo hoje. Eles escreveram como essas alterações amarronzadas no Equador, que ocorriam de maneira circunferencial na maioria dos casos, que não apresentavam nenhuma alteração no exame de fluoresceína, nem na região acometida, nem nas áreas subjacentes. Além disso, eles formularam essa primeira hipótese fisiopatogênica de que isso seria um acúmulo de hemosiderina nas camadas profundas da retina devido a hemorragias. Em 1975, 3 anos depois, foi então a primeira vez que surgiu o nome do preto sem pressão, e a justificativa de terem dado esse nome é justamente pela semelhança que essas lesões guardavam com o que se conhecia até então como branco sem pressão. Então, eles escreveram como lesões assintomáticas, achadas de maneira incidental na média periferia de pacientes com retinopatia falciforme. Na ocasião, eles formularam essa hipótese de que isso poderia ocorrer devido à alteração de reflexo na membrana limitante interna ou ainda do EPR, e também indagavam se isso não poderia ser alguma alteração da interface vitreoretiniana. Mais recentemente, em 2014, esses autores publicaram essa análise multimodal, tanto de lesões de branco quanto de preto sem pressão, e o que eles acharam, eu resumi nessa tabela. Então, eles viram que as lesões que eram preto sem pressão, elas eram hipoautofluorescentes no exame de autofluor, não guardavam nenhuma alteração de interface vitreoretiniana, analisado tanto pelo fundo de olho quanto pelo OCT, não tinha nenhuma alteração nem de campo visual, nem de retroretinograma, e no OCT é aquilo que a gente viu nesse caso, eles tinham uma redução da hiperrefletividade da retina externa, principalmente na zona elipsoide, enquanto no near infrared essa lesão era hiporrefletiva. Eles conseguiram, então, comparar essas lesões com o que já era conhecido do White Without Pressure, que foi uma lesão descrita em 1952 pelo Skeppers. Então, já era uma lesão mais conhecida, mais estudada. E eles viram que as duas lesões se comportavam de maneira muito semelhante na autofluor, na sua característica de interface vitreoretiniana e nos exames funcionais. Porém, no OCT, foi que eles viram a grande diferença, no OCT e no near infrared. Porque o branco sem pressão, ao contrário do preto sem pressão, ele tinha uma hiperrefletividade, tanto no near infrared quanto nas camadas externas da retina ao OCT. Então, eles começaram a formular algumas hipóteses de etiologia e fisiopatologia dessas lesões, e foram várias hipóteses formuladas, e, na verdade, nenhuma delas, como a doutora Maria Tereza falou, nenhuma delas foi amplamente aceita e comprovada até hoje. Mas postula-se que isso pode ser por alguma alteração na densidade ou refletividade dos fotopigmentos presentes na retina externa. E aqui fica uma curiosidade que tanto o preto quanto o branco sem pressão são lesões que tendem a absorver mais os comprimentos de onda curtos, é o que eles conseguiram observar nos exames. Ainda postularam
a hipótese de que isso pode ser uma alteração na concentração do íon de potássio. Não se conseguiu explicar muito bem se seria um aumento ou uma redução da concentração de potássio nos fotorreceptores, mas seria algo parecido com o que ocorre naquele fenômeno de Mizuno Nakamura. Então, na verdade, a alteração da célula de Miller, que leva a uma desregulação do potássio nos fotorreceptores. Postulam-se ele que pode ser por alterações do fluxo sanguíneo na região, e eles não abandonaram completamente a hipótese de que isso pode sim ser uma alteração da interface vitro-retiniana, apesar de todos os exames não demonstrarem nenhuma patologia nesse quesito. Então, aqui eu coloco duas lesões, uma preto sem pressão, outra branco sem pressão, que esse próprio artigo nos traz. Percebam que na retinografia o preto sem pressão é essa lesão mais escurecida, enquanto o branco sem pressão, aqui mais periférico, como o próprio nome diz, já é mais esbranquiçado. O branco sem pressão se comporta de maneira hiperreflexiva no OCT, quando a gente analisa as camadas da retina externa, ao contrário do preto sem pressão, que apresenta as camadas externas da retina menos hiperrefletivas. Na imagem da autofluor, ambas são hipoalto. Então, a gente observa na figura E da nossa esquerda e na figura B da nossa direita, que são lesões hipoautofluorescentes, enquanto no near infrared, o branco sem pressão ele é mais claro, ao contrário do preto sem pressão, que é mais escuro. Aqui, então, para a gente lembrar que, como a doutora Maria Tereza já falou, não é só em retinopatia falciforme que a gente vai ver essas lesões, né? Então, esses autores, juntamente com a Carol Shields, publicaram em 2019 esse trabalho mostrando alterações tanto de preto quanto de branco sem pressão ao redor de uma área de hipertrofia de EPR. E aqui eu lembro vocês que a gente já tem relatos na literatura de preto sem pressão e branco sem pressão associado a outras patologias, como o amartoma astrocítico, uveites relacionadas ao HLA-B27 e Mills. E aí, então, eu deixo aqui o questionamento, né, de qual seria a etiologia dessa alteração. Eu acho que talvez esse nosso caso até possa, não sei, de repente, ajudar nesse entendimento, já que nesse nosso paciente só tem essa alteração no olho direito, que é, inclusive, o único olho que ele tem alterações sugestivas de retinopatia falciforme. Perceba que o olho esquerdo dele não tem nenhuma alteração, então acho que talvez isso possa contribuir para algum entendimento do porquê que isso surge. Agradeço a todos. Ótimo, Sumita. Excelente a revisão. Obrigado pelos comentários. John, Maria Tereza, o Mauro. Mauro, você quer complementar? Você ia falar alguma coisa aí? Rapidinho, porque às vezes uma justificativa, explicação para você ter uma alteração do reflexo de uma das camadas no OCT é se ela muda a sua orientação. Então, a camada de Henle, por exemplo, quando você está olhando retinho, ela não aparece. Se o paciente olhar um pouquinho para o lado, ela fica um pouco mais oblíqua, você consegue mostrá-la. Então, talvez esses pacientes... É difícil imaginar que funciona bem para o escuro sem pressão. Então, se tiver um pouco de hemorragia, alguma coisa obscurecendo, tudo bem, dá para entender por que você vê menos. Mas não dá para entender porque você veria mais no branco sem pressão. Mas se fosse só uma alteração da orientação das fibras para um lado ou para o outro, talvez ajudasse a explicar de uma forma, enfim, mais racional. E uma forma de ver se isso faz sentido é pedir para o paciente, na hora que você está fazendo o OCT, pedir para ele olhar para diferentes direções, porque se for isso, você acaba, enfim, em geral, neutralizando o efeito em alguma posição. Mauro, isso é interessante, mas não deve ser isso, porque no mesmo corte você vê áreas normais e áreas de alteração, entendeu? Então, se fosse um corte você visse, no outro corte não, quer dizer, você faz um scan e repete o mesmo scan, num scan você vê e no outro não, eu concordo. Mas aqui ao contrário, no mesmo scan você vê uma área normal e uma área na sequência de alteração, de hiporrefletividade. Então, não dá para a pessoa mudar o olhar em áreas diferentes, né? E o importante para fazer dessas lesões é fazer diagnósticos diferenciais com tumores oculares. Por isso que a Carol Shields tem uma publicação sobre isso, né? Então, essas lesões escuras fazem a gente pensar, eventualmente, num névus grande, num melanoma, em diagnósticos diferenciais de tumores oculares. E com OCT, autofluorescência, né? Com uma avaliação multimodal, a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial. Tá? Acho que você pode...
Pode. Enquanto isso, John... Sérgio, mais uma palavrinha só? Só deixa eu só falar um negócio. O Sumitas compartilha a tela, o Gustavo coloca a tela dela e o John e a Maria Tereza comentam. Pode falar. Eu queria só falar que, apesar da gente não saber direito a fisiopatologia, nesse paciente especificamente, algum componente vascular teve. Porque se vocês lembrarem da Anjo que ele apresentou, esse paciente teve oclusão dos vasos terminais da retina em 360 graus praticamente. A gente não sabe como isso causou o escuro sem depressão, mas algum componente vascular teve nesse paciente, porque ele não teve nada no outro olho, que tem a mesma hemoglobinopatia e não tem o escuro sem depressão no outro olho. É uma coisa a se pensar que possa ter tido uma base na origem vascular. Só isso. Ótimo, Tereza, é uma hipótese. John? O meu comentário é só uma observação que o José Pulido falou, que essas fotografias, as retinografias feitas com opto, não são boas para você falar em coloração. A explicação é técnica, porque ele fala que é muito melhor fotografia das normais que a gente estava acostumado. Inclusive, eu acho que a Carol Shields usa o Clarus em vez de o opto para tumores, basicamente por causa da coloração. Eu não sei qual é a explicação física, mas é comprimento de onda, é a maneira como a foto é tirada no opto que não... Mas eles vão mudar isso agora. Eles vão mudar para outro comprimento de onda e aí as cores vão ser muito mais reais do que elas realmente são agora. Ô, John, no Optus tem como você alterar o padrão de cores do aparelho. Então, você consegue modificar e tornar a cor mais próxima do real, se isso acontece, sabe? Tem um software no aparelho que você consegue fazer as cores mais reais, mas realmente a captação de imagem é feita de uma forma diferente. E essa comprimento de onda pode mudar mesmo a coloração, tá? Mas aqui, John, você vê uma área nitidamente com coloração alterada em relação à outra, né? O Optus ele pode mudar difusamente a cor, mas não especificamente numa área mais difícil, né? E aqui muda não só a cor, por isso que é bom ter uma avaliação multimodal, não só a retinografia alterada, mas o Near Infrared está alterado também, a autofluorescência está alterada e o OCT também está alterado, né? Então, não é só a cor do aparelho que fala. Sérgio, fala, Rony. Eu vou falar rapidamente um comentário que eu acho que é uma das principais coisas que faltou assim, na descrição desse sinal no OCT, a atenuação da zona elipsoide, é que o que faz a refletividade da zona elipsoide, no estudo de a correlação anatomopatológica do SPADE, em 2011 no Retina, é a concentração de mitocôndrias. Então, eu esperava que eles mencionassem sobre isso no branco sem pressão e no negro sem pressão. A única explicação que o SPADE fala da refletividade é a concentração de mitocôndria, e ninguém tocou nessa discussão na descrição do... Mas, Rony, o que me parece, posso estar errado, é que essa refletividade afeta não só a zona elipsoide, mas a zona de interdigitação também. Então, uma área muito extensa, além da zona mioide lá, onde estão as mitocôndrias, entendeu? Então, é uma alteração mais difusa. Parece que ele envolve todo o segmento externo de fotorreceptor. Por isso que talvez seja uma relação com pigmento mesmo de fotorreceptor, sabe? Mas uma outra hipótese seria essa. Mas talvez seja uma coisa mais difusa na célula, sabe? Então, do que uma coisa localizada numa faixa na zona mioide, né? Então, mas assim, Rony, ninguém sabe ao certo explicar isso, tá? Ainda. Então, agora teria problema funcional se tivesse algum problema mitocondrial? Também, deveria ter. E aqui, pelo menos nos exames mais grosseiros, campo visual, você não vê alteração. Eu não vi nenhum estudo de microperimetria nessa área, por exemplo, para ver se tem uma diminuição de sensibilidade, se teriam células, então, que teriam uma sensibilidade menor, a gente consegue detectar, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente. O importante é lembrar desse diagnóstico, fazer o diagnóstico diferencial com tumores ou outras condições, né? Então, ótimo, excelente. Está super bem discutido. Sumita, parabéns pela apresentação. Agora a gente vai para o artigo, só uma introdução do artigo que o Gustavo QR2 vai apresentar.
É um artigo controverso e por isso que eu achei interessante a gente apresentar. Eu chamei a Tatiana Tanaka para comentar também esse artigo. Basicamente, o artigo examina pacientes com endoftalmite pós-faco. E a conclusão do artigo é que você não muda a sua conduta de acordo com o seu exame de cultura que você colhe dos pacientes. A gente colhe todos os pacientes, você colhe exame para fazer para material de cultura e faz a injeção de antibiótico. Ele chegou à conclusão que nos casos deles, como nos casos do IVS, você não mudou a conduta a partir desse resultado de cultura, mas é uma conclusão muito pobre. E a gente vai discutir, então, depois isso. Então, o Gustavo vai apresentar o artigo, e daí a gente discute em seguida. Gustavo? Boa noite. Me escutam? Sim. Meu nome é Gustavo, sou residente do 2º ano, vou fazer a discussão do artigo científico. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel, ao Dr. Pedro Rissoli pela orientação na construção da apresentação. Vou só passar aqui. O título do artigo, então, é Endoftalmite após cirurgia de catarata, mudanças no manejo baseado na cultura microbiológica. Foi publicado em 2020. Como todos sabem, endoftalmite infecciosa é uma complicação grave da cirurgia de catarata. O Endophthalmitis Protection Study, o EVS, é o único trabalho com nível 1 de evidência que estabelece limiares de acuidade visual para tratamento. A partir desse estudo, pacientes com acuidade visual de PL, percepção luminosa ou pior, deveriam ser submetidos à vitrectomia primária, enquanto pacientes com visão de movimento de mãos ou maior deveriam ser submetidos à antibiótico terapia intravítrea. O manejo após o tratamento inicial desses pacientes ainda é pouco explorado na literatura, mas a gente precisa lembrar que o EVS ele foi conduzido entre 90 e 94, e desde a sua publicação houve muitas mudanças em técnica cirúrgica, tecnologia, farmacologia e inovações que hoje garantem uma segurança e melhores resultados da vitrectomia e permitem aí a gente reavaliar a relevância e a aplicabilidade dos resultados desse estudo na prática atual. Atualmente, a vitrectomia é um tratamento muito mais indicado, mesmo em pacientes com acuidade visual maior que percepção luminosa. Então, esse trabalho que a gente vai discutir hoje, ele é o primeiro desde a década de 90, com um grande número de casos, que descreve o manejo da endoftalmite após cirurgia de catarata, ainda que sem muitos critérios objetivos e dependente do médico assistente, e ele teve como objetivo primário investigar a importância e o impacto da cultura microbiológica para guiar o tratamento. Em relação à metodologia, trata-se de uma coorte retrospectiva conduzida no Wills Eye Hospital e no Mid-Atlantic Retina Clinics entre janeiro de 2014 e dezembro de 2017. Foram incluídos todos os casos de endoftalmite infecciosa presumida após cirurgia de catarata, que compreende então aqueles em que havia uma suspeita clínica forte para levar a indicação de uma coleta de material por pulsão vítrea ou de câmara anterior e injeção de antibiótico intravítreo ou então vitrectomia. Foram excluídos os pacientes que foram submetidos a outros procedimentos ou cirurgias intraoculares, incluindo IVT, no período entre a cirurgia de catarata e o surgimento da endoftalmite, além daqueles em que não se realizou a cultura, ou então naqueles em que foi feito tratamento apenas com esteroides tópicos, pensando numa complicação não infecciosa. Em relação ao protocolo de tratamento, os pacientes com endoftalmite eles foram então submetidos a vitrectomia primária ou injeção intravítrea de vancomicina e ceftazidima, após a coleta vítrea ou de moracoso com agulha para análise microbiológica. A conduta inicial, então, para cada caso foi definida pelo médico assistente, não tinha critérios específicos para guiar o manejo inicial, não foi utilizado corticóide intravítreo, e foram utilizados, na maior parte dos casos, antibióticos e esteroides tópicos a cada 1 a 2 horas, associados a uma atropina de 12 em 12 horas. Os pacientes não foram reavaliados frequentemente até se observar uma melhora clínica e o tempo entre cada avaliação foi sendo espaçado gradualmente e as medicações tópicas também. O desfecho primário avaliado foi uma mudança importante na abordagem terapêutica dentro de 2 semanas após a coleta da cultura. Essa mudança é compreendida, então, como uma nova injeção de antibiótico intravítrea ou então a realização de uma vitrectomia. Foi definida de forma independente pelo médico que acompanhou cada caso, sem indicação pré-determinada. Mudanças na medicação tópica não foram analisadas aí como desfecho do estudo. Em relação aos resultados, foram avaliados, então, 111 olhos com endoftalmite, sendo que a média de instalação do quadro foi de 6 dias após a cirurgia. Desse total, 104, 94% foram tratados inicialmente com antibiótico intravítreo e apenas 6% foram tratados com vitrectomia primária e antibiótico intravítreo. Desse total, 57, 51% apresentaram a cultura positiva.
é que a gente destaca que a taxa foi um pouquinho inferior àquela encontrada no EVS, de 66%, provavelmente porque nesse estudo a coleta foi feita apenas com punção. No EVS também foi coletada durante a vitrectomia. Desses olhos, 57 desses 57 olhos com cultura positiva, esse primeiro grupo, 88%, 50%, foram submetidos a antibiótico intravítrea e 12% foram submetidos à vitrectomia mais antibiótico. Outros 54 olhos apresentaram cultura negativa e todos foram submetidos a antibiótico intravítrea. Nenhum foi submetido à vitrectomia primária. Importante destacar que 11 desses olhos foram submetidos à punção de câmara anterior posteriormente por amostra vítrea insuficiente, sendo que nesses casos 27% resultaram em cultura positiva contra 54% de cultura positiva em material obtido por punção vítrea. E os micro-organismos mais identificados foram o Staphylococcus epidermidis, o Streptococcus viridans, o Staphylo aureus, o Staphylo lugdunensis, Staphylococcus coagulase negativo, entre outros menos comuns. Aqui a gente tem uma tabela mostrando os 9 pacientes que foram os que tiveram uma mudança no tratamento dentro de 2 semanas, 8% do total. Essa taxa foi semelhante à encontrada no estudo do EVS, que foi 10,5% em uma semana. Então, dentre os olhos com cultura positiva, a taxa foi de 10,5%, 6 dos 57. Dentre eles, 4 foram submetidos a uma vitrectomia sem nova cultura e 2 foram submetidos a antibiótico intravítreo também sem nova cultura. Já os olhos com cultura negativa, 3 dos 54, 5,6%, foram reabordados em 2 semanas, sendo que 2 foram submetidos à vitrectomia com nova cultura e 1 foi submetido a antibiótico intravítrea sem cultura. Nos casos em que a cultura foi repetida, ela permaneceu negativa. Então, a gente vê aqui à direita que as indicações para mudança no tratamento nesse intervalo foram declínio da acuidade visual, piora clínica, dor, POP, debris vítreos ou descolamento de retina regmatogênico. É importante a gente ressaltar, então, que nenhuma intervenção adicional ela baseou-se apenas no resultado da cultura. Em apenas um caso, ela auxiliou na seleção do esquema de antibiótico adicional para um paciente, que foi esse que foi isolado Streptococcus mitis, em que foi feita apenas a vancomicina de acordo com o perfil de sensibilidade, não foi feita a ceftazidima. Foi o único em que a cultura foi utilizada para manejar o tratamento. Também foram avaliadas intervenções adicionais depois de 2 semanas. Então, em pacientes com cultura positiva, 30,4% foram submetidos a uma vitreia após esse período de 2 semanas, com uma média de 140 dias. E os pacientes com cultura negativa, apenas 14,5% foram submetidos a uma vitrectomia, numa média de 78 dias. As indicações de vitrectomia nesses pacientes compreendeu persistência de debris vítreos, descolamento de retina regmatogênica e membrana epirretiniana. É interessante a gente perceber que essa indicação de vitrectomia também extrapola aquelas recomendações previamente estabelecidas pelo EVS. Outras complicações foram descolamento de retina, taxa de 17,1% no total, com uma média de 40,5 dias para surgimento, ocorrendo em 19,3% dos pacientes com cultura positiva, contra apenas 5,5% dos pacientes com cultura negativa. E em todos os casos de descolamento de retina, o paciente tinha sido submetido inicialmente a antibiótico terapia intravítrea como tratamento inicial. Então, isso também é consistente com o estudo do EVS. O estudo do EVS encontrou uma frequência de descolamento de retina proporcionalmente maior em olhos acometidos por micro-organismos mais agressivos. 5% em culturas negativas, 12% para gram-negativos e 24% em grãos positivos mais virulentos. A taxa de ocorrência de membrana EP não teve diferença entre os 2 grupos, de 43%, sendo 2 do total submetidos à vitrectomia. Essa tabela demonstra, então, a acuidade visual dos pacientes de cada grupo ao diagnóstico, com 3 meses, 6 meses e ao final do segmento. A gente percebe, não vou me ater muito aos números, mas a gente percebe que ao final do segmento, a média de acuidade visual para os olhos com cultura positiva foi pior que a dos olhos com cultura negativa, e isso demonstra que o prognóstico foi significativamente pior dos casos de endoftalmite com cultura positiva comparado com outro grupo de cultura negativa. Falando um pouquinho das limitações do estudo, o estudo retrospectivo, a gente não tinha acesso à acuidade visual prévia ao surgimento da endoftalmite, também não tínhamos detalhes sobre cirurgia e complicações intraoperatórias, tem a baixa taxa de culturas positivas que a gente já ressaltou anteriormente, porque não foi feita apenas por punção com agulha, mas é semelhante com outros estudos que também fizeram dessa forma, a metodologia.
E devido ao baixo limiar de suspeição que caracterizou a conduta dos médicos que participaram dessa pesquisa, pode ter ocorrido a inclusão de alguns pacientes com inflamação não infecciosa ou síndrome tóxica do segmento anterior, que acabaram ficando no grupo com cultura negativa. A alteração de antibiótico e esteroides tópicos também não foi considerado como mudança no tratamento, mas ela pode ter sido ajustada pelo resultado da cultura. A gente não consegue depender disso pelo estudo. Então, o artigo discute, ao final, então, que os resultados da cultura não alteraram o tratamento, mas associaram-se com o prognóstico visual e com a necessidade de cirurgia após a intervenção inicial. As mudanças da terapia basearam-se muito mais, então, nos aspectos clínicos, que vai de encontro com outros estudos, e são guiados pelo exame clínico em detrimento da cultura. Sabe-se bem que a combinação de vancomicina com ceftazidima cobre a maior parte dos agentes identificados nesse contexto de infecção pós-catarata, e o EVS mesmo mostrou que 99% dos micro-organismos são cobertos por esse esquema, e não tem documentação na literatura de organismos vancomicina resistentes em caso de endoftalmite pós-cirurgia de catarata, apesar de que pode existir em outras etiologias de endoftalmite. Então, o artigo levanta também a questão da punção de câmara anterior como uma alternativa potencial para evitar os riscos da punção vítrea. Frequentemente é necessário fazer uma paracentese para controlar a pressão intraocular depois que injeta os antibióticos intravítreos, e dessa forma teria uma amostra de moracoso pronta, disponível para análise microbiológica. Embora a gente tenha visto nesse estudo e em outros também que a punção da câmara anterior produziu rendimentos mais baixos em comparação com a punção de vítreo, aprimoramentos das técnicas de PCR que estão acontecendo ultimamente e tendem a acontecer, pode aprimorar esses resultados e ampliar até informações sobre o perfil de resistência. Então, uma grande vantagem do PCR é que ele não requer que o organismo esteja vivo na hora do teste, que pode permitir a injeção do antibiótico no momento do diagnóstico para evitar qualquer atraso no tratamento. Ele conclui, então, que a utilidade da cultura, né, que é classicamente recomendada, principalmente pelo benefício potencial de personalizar a seleção do antibiótico durante o tratamento, é limitada no manejo da endoftalmite após cirurgia de catarata. As evidências sugerem que ela não é essencial em todos os casos e o julgamento clínico é fundamental para a tomada de decisão. A gente sabe também que o tratamento precoce acarreta um melhor prognóstico. Então, na suspeita clínica, a administração do antibiótico intravítreo imediata é mandatória, mesmo que não tenha disponibilidade de exames microbiológicos. E a identificação do agente etiológico tem valor prognóstico, pode auxiliar na seleção da antibiótico terapia, mas não deve atrasar o tratamento. E o regime atual de vancomicina com ceftazidima cobre os agentes envolvidos na grande maioria dos casos. É isso, muito obrigado. Ótimo, Gustavo. Parabéns pela apresentação. Acho que é interessante para a gente comentar aqui, porque são casos graves que a gente vê, principalmente no HC de endoftalmite, e parece ser um contrassenso. Esse artigo fala, olha, você não precisa colher cultura, porque você colher cultura não vai mudar o que você vai fazer de tratamento para esses pacientes. E, na verdade, eu acho que é um desuso falar isso no artigo. A gente tem um histórico de avaliação de culturas, cada centro cirúrgico tem os seus agentes infecciosos diferentes de outros centros cirúrgicos, então a gente tem que saber no nosso centro cirúrgico o que aparece de infecção quando aparece endoftalmite. Os antibióticos, ceftazidima e vanco, não vão ter sempre essa eficácia enorme, de mais de 95%. Provavelmente a vancomicina vai perder eficácia, e quando ela perder eficácia, a gente precisa saber do perfil do antibiograma, se o agente infeccioso com a sensibilidade em relação aos outros antibióticos, para, num caso de falha, poder tratar adequadamente esse paciente, né? Então, é claro que se você não tiver disponível como fazer a cultura na hora, a gente tem até uma publicação com a Tati Tanaka que vai falar aqui, de colher, você injetar o material da sua coleta num frasco de hemocultura infantil. Então, você pode esperar até 2 horas para levar para o laboratório, você não precisa levar imediatamente num frasco, num tubo seco, né? E tem outras formas de você fazer, além da cultura, o Malditoff, também a gente tem uma publicação, né, Tati, que você vai comentar, tem um diagnóstico mais rápido, mais breve do que esperar o crescimento de cultura. Então, talvez esse artigo ele fala de parece um contrassenso, né, com todos os artigos que são publicados sobre endoftalmite. Tati, o que você quer fazer de comentário?
Na conclusão, né, Pimentel, ele acaba falando isso, né, que a cultura talvez não seja tão relevante, mas na parte que, lá na parte do abstract, mas na conclusão em si, eu acho que assim, ele quis enfatizar mais que assim, é importante você tratar logo, que talvez não influencie tanto, né, tipo, mas ele comparou em relação do paciente evoluir com descolamento de retina, tipo, os pacientes que tiveram a cultura positiva, eles tiveram mais descolamento de retina, tiveram uma taxa de descolamento de retina maior, teve mais intervenção, uma porcentagem de intervenção maior, mas eu acredito que esses casos que evoluíram com descolamento e tiveram intervenção maior, a positividade até é maior porque são agentes mais infecciosos, e daí com isso você vai ter realmente essa quantidade de intervenções e prognóstico pior, né? E daí eu acho que assim, o que ele também achei legal que ele enfatizou, né, que lá nos Estados Unidos eles também têm essa dificuldade da logística para você encaminhar para o laboratório. Não sei se o Gustavo comentou isso, mas é porque ele fala assim, até para usar o frasco, que tem lugar que usa o frasco de hemocultura infantil, e lá eles falam assim, às vezes em vez de você deixar para mais tarde, de você fazer a cultura num centro especializado, que tem um centro de microbiologia especializado, às vezes tem os artigos, né, como a gente tem falado para usar o frasco, que na verdade você pode levar em até 12 horas. Então, você pode fazer num centro cirúrgico local, que a maioria dos lugares tem, né? Um centro cirúrgico que não tem uma estrutura microbiológica, e você pode levar o frasco até o laboratório, que essa é a logística, né? Que a startup que eu tô tentando trabalhar faz, né? Que nos Estados Unidos ele já não tem isso. Daí talvez eu até falei assim, nossa, acho que vale a pena ir para os Estados Unidos, porque eles não têm toda essa logística. E eles fazem, e você vê que nesse artigo eles têm uma positividade menor que a nossa, né? Eles têm uma positividade de 51%, e agora esse ano a gente publicou que a nossa positividade pós-cirurgia de catarata dos últimos 10 anos aí foi de 71%. Então, o frasco realmente é eficaz, enquanto lá eles usam, você pode ver que eles usam o GRAM, né? Com GRAM, daí, para fazer o GRAM, você precisa ter um laboratório mais especializado, porque às vezes a quantidade de bactéria que você tem no GRAM é muito pouca. Então, por isso que a gente põe no frasco, para você aumentar a quantidade, e assim a gente consegue identificar rápido. E o MALDI, na verdade, a gente só tem no HC, né? Não tem outros serviços que fazem o MALDI direto, que foi da minha tese, que daí a gente consegue em até 24 horas nos agentes mais agressivos saber exatamente qual que é o agente. Então, esse que é o diferencial, né? Mas eu achei isso, eu achei que, tipo, na verdade, eles falam mais assim, você tem que tratar logo, né? E não... só que a comparação em relação a isso de ter mais descolamento e mais intervenções, eu achei fraca por conta disso, né? Por ser retrospectivo, é difícil de você fazer um estudo prospectivo nos casos de endoftalmite, por ser doenças graves. Então, tratar logo é obrigatório, e a gente trata logo. Você colher cultura não significa que você vai demorar para tratar. No procedimento que você vai tratar, você vai colher a cultura. O problema é como você encaminha a cultura depois. Então, essa é a dificuldade, a grande dificuldade, né? Agora com a startup, eu vejo que mesmo no Brasil inteiro, assim, a logística para você conseguir trazer para um laboratório, na verdade a gente teria que fazer parcerias com laboratórios em várias cidades, assim, que tenha o frasco, né? Use o frasco, use isso para melhorar a positividade, porque senão os laboratórios, eles não conseguem analisar, e você vê que a positividade utilizando as placas acaba sendo menor mesmo, né? Uhum. Então, assim, só para o pessoal que não está acostumado com a logística que a gente tem no HC, o que a gente faz é, preferencialmente, e o John fala já isso há muito tempo, em vez de você aspirar e você tem que injetar o antibiótico. Então, para colher cultura, você aspira com uma agulha, que é temeroso você aspirar com uma agulha e injeta o antibiótico. A preferência nossa é fazer uma vitrectomia, que você já faz uma limpeza de toxina e de bactéria, e daí você tem um volume mais adequado para fazer a injeção do antibiótico. E fazendo a vitrectomia, você consegue colher material de cultura mais adequadamente também, né?
esse material de cultura, que você não vai conseguir encaminhar imediatamente para o laboratório, você injeta esse material de cultura num frasco de hemocultura infantil que tem em qualquer hospital, né? E que o centro cirúrgico que você eventualmente opera, você pode pedir para eles comprarem alguns desses frascos e deixarem estocados. E aí você tem esse período longo de até 12 horas, mas aí você pode, em 2, 3 horas, você pode encaminhar para um lugar que faça essa avaliação da cultura, ou pode ligar para a Tati aí para ela resolver isso, né, Tati? E com isso você vai saber o agente que causou a infecção. E se o antibiótico você realmente usou, está sendo adequado para tratar ou não. E a chance de você ter opacidades vítreas, baixa divisão por causa disso, vai ser menor a chance de você ter que refazer a vitrectomia fazendo a vitrectomia inicialmente, tá? John, você quer fazer algum comentário sobre isso? Você está aí ainda? Eu estou. Eu achei curioso, só em defesa da observação deles, eu acho que é verdade isso. Eu acho que isso é verdade não só na oftalmologia, né? Quer dizer, quando você tem uma bacteremia ou septicemia, em geral o que você faz é dar um antibiótico de largo espectro. E depois sai o resultado da cultura, só se a clínica não estiver favorável é que você troca para aquilo que sai no antibiograma, certo? Aqui é a mesma coisa. A gente faz um tratamento cavalar. Vanco e ceftazidime cobre quase tudo. E a gente sabe que a maioria dos casos nossos é staph epidermidis. Então, é muito raro mesmo que a gente mude a nossa conduta diante da cultura. Eu não me lembro, assim, pessoalmente, de eu ter mudado o antibiótico depois que veio o resultado da cultura. E devo dizer ainda, porque na minha época, a gente tinha resultado de cultura muito pior do que tem hoje. Quer dizer, eu acho que nem 50% no HC. Graças a Tatiana, a gente já está num nível... Aliás, eu acho que eles esqueceram de fazer a referência a Tatiana. Os trabalhos não foram referidos aí. A outra coisa desse trabalho, eles só fizeram vitrectomia em 7 casos, muito pouco caso. Quantos casos desse aí não seriam TAS? Entendeu? E você vê que as culturas negativas deram melhor visão do que as culturas positivas, né? E as culturas positivas, que eram os casos provavelmente piores, tiveram mais descolamento da retina, né? Quer dizer, é um trabalho que tem bastante crítica em relação a ele, né? Então, eu particularmente tenho a minha posição que endoftalmite é igual a vitrectomia, porque é um abscesso, e um abscesso tem que ser drenado. Eu gostaria que tivesse um trabalho que você só fizesse a drenagem do abscesso e desse o antibiótico sistêmico, e um outro grupo que você faz injeção intraocular. Mas isso não vai acontecer. Certo? O difícil tipo, que nem no HC, né? O difícil é você ter a vitrectomia logo de cara. A gente acaba tratando bastante com injeção intravítrea como primeira conduta. Eu acho que realmente a cultura não iria mudar essa primeira etapa, que eu acho que é como qualquer doença grave, você tem que realmente, né, ampliar o espectro para gram positivo e gram negativo, mas eu acho que valeria. Na verdade, eu teria uma vontade de fazer um potencial, tipo, qual seria o potencial benefício do tratamento depois, né? Você sabendo a cultura, o segundo passo, né? Se a gente tem diagnóstico em 24 horas, qual é o agente, se a gente é mais agressivo, a gente tentar... Mudar o antibiótico? Não, fazer a vitreia logo, ou às vezes você faz direcionado para o antibiótico, para o agente que você identificou, sabendo qual exatamente que você é. Qual agente que causou, né? Tipo, você vai injetar só vanco, você vai injetar só ceftazidima, né? O ideal, se, por exemplo, que nem no HC, a gente não consegue a vitreia às vezes logo de cara, mesmo em 24 horas. Então, se for um agente mais agressivo, a gente talvez ser mais agressivo injetando só vanco, só ceftazidima, direcionado para o antibiótico, para o agente específico. Daí sim ver se com isso a gente conseguiria reduzir o custo do tratamento, diminuir o número de intervenções, porque às vezes, mesmo um estafiloepidermidis, assim, que eu acompanho bastante os casos de endófita e do HC, e às vezes no primeiro, no segundo dia,
ele ainda está com aquela turvação vítrea, aquele aspecto ruim, né? E gera aquela ansiedade, às vezes se indica a vitreia, sendo que tem vários que é pelo Staphylo epidermidis que evoluiria bem só com uma injeção. Então, seria um estudo mais baseado nisso, e eu acho que a cultura influenciaria nessa mudança de conduta. Além disso, que o Pimentel falou, né? Super importante a cultura para a gente estudar a sensibilidade e até avaliar o prognóstico, né, dos pacientes, acho que é importante. Esse ponto, eu acho que a gente tem que enfatizar, viu, John? Porque talvez a gente mude pouco mesmo o tratamento de acordo com o resultado, mas ao mesmo tempo, como o paciente fica muito ansioso, você que operou fica muito ansioso, você está tratando o olho que um colega operou, gera uma ansiedade muito grande e o prognóstico pode ser reservado, a cultura dá duas informações muito importantes. O prognóstico em relação ao agente que você identificou, né? Os agentes são mais agressivos do que outros. E o segundo, que eu acho que é fundamental, se o agente que você isolou é sensível ao antibiótico que você injetou. Então, na maior parte das vezes será, mas é uma comprovação que você tem no antibiograma. Olha, está tratado, e mesmo que ele ainda tenha opacidade, mesmo que ele evolua lentamente, você sabe que esse agente está coberto. Então, te reforça. Não, você está fazendo bem, você está fazendo certo. Quer dizer, a ciência é fazer tudo isso, né? Quando agora, você não dá para fazer, tem uma situação que não dá, paciência, mas a orientação tem que ser para fazer e não o inverso, né? Mas eu ainda, quer dizer, eu acho que você falou aí, Tatiana, o fato, se vocês puderem fazer a vitrectomia, hoje eu acho que é muito melhor, tanto para colher material como para a resolução do problema, porque nenhum desses casos, você viu aqui, esses com a cultura negativa, você vê que a visão é muito ruim. Daí um camarada que operou uma catarata, cara, ele ia... A gente fala para ele, olha, você vai ter 20/20, né? É muito complicado ter uma endoftalmite. É muito complicado. Eu acho que isso, se tem alguma coisa que passar para os colegas, você tem que falar no pré-operatório, falar a única complicação que realmente a gente tem medo é endoftalmite, é das piores. E daí por isso que a gente tem que seguir toda essa linha de tratamento, né? É verdade. Esses passos. Então, Tatiana, obrigado pelo comentário, John também. E a gente pode seguir, então, a última apresentação, a Mariana vai fazer. Então, Gustavo, você puder descompartilhar a tela. Isso. A Mariana vai fazer a apresentação do caso cirúrgico. É isso? Sim. Então, Mariana, pode... Boa noite a todos. Eu sou a Mariana, vou apresentar aqui o caso cirúrgico da reunião de hoje. Queria agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel, a doutora Lívia Conce e ao Dr. Pedro Braga. Então, o nosso caso é uma paciente de sexo feminino, 48 anos. Ela veio com uma queixa de moscas volantes no olho esquerdo há 3 meses. Ela não notou baixa de visão. A acuidade visual sem correção era de 20/20 e de antecedentes pessoais ela tinha hipertensão. Aqui na grande angular, a gente conseguia ver, então, um descolamento de retina regmatogênico, que mais na região temporal, vindo de superior até inferior. Nessa foto, a gente consegue ver uma rotura operculada temporal inferior. E nessa, a gente consegue ver, temporal superior, uma rotura em ferradura. E essa imagem parece outra rotura, mas no fundo de olho dá para ver que era só uma hemorragia. No CT, a gente conseguia ver que, então, a mácula estava colada ainda. E o primeiro ponto que eu queria discutir era a indicação cirúrgica dessa paciente. Então, lembrando que o cristalino era transparente, era um descolamento regmatogênico mácula 1, com 2 roturas, uma temporal superior e uma temporal inferior. Uhum. Então, se alguém quiser comentar rapidamente, aqui a gente tem duas indicações básicas, porque as rupturas estão separadas, ou uma interflexão escleral, uma paciente jovem com cristalino transparente, a segunda seria uma vitrectomia primária, eventualmente se usasse um gás de longa duração, você poderia bloquear as 2 rupturas com laser, deixar com gás e posição, decúbito lateral, e é uma outra forma de operar.
Aqui, talvez, a preferência, eu estou resumindo aqui, seria fazer uma introflexão escleral. Alguém faria alguma técnica diferente? Eu também faria uma introflexão escleral e não me parece que tem muito líquido para correr o risco de fazer a drenagem. Acho que fazendo a introflexão com a crioterapia já, para mim, seria o suficiente para colar a retina. Perfeito, Rony. Algum outro comentário diferente? Então, Mariana, se o pessoal quiser comentar mais para frente, então a técnica aqui poderia ser uma introflexão escleral somente, ou eventualmente uma vitrectomia primária, talvez como segunda opção. Então, a indicação cirúrgica realmente foi uma introflexão escleral. Foi indicado um buccal temporal, 120 a 140 graus, pegando aqui o reto superior e o reto lateral. O que aconteceu é que, então, durante a cirurgia, passamos o buccal, a faixa debaixo dos músculos, fizemos os pontos no buccal, mas sem apertar, só passamos os pontos. E aí, quando a gente foi passar o ponto da faixa nessa região nasal superior, que era uma região que estava com a retina colada, acabou tendo perfuração ocular nessa região, com a saída de um líquido transparente. Não foi hemorragia, não foi sangue, foi um líquido transparente. E aí, eu queria discutir o que fazer, o que não fazer nesse momento. Perfeito. Só apertar o buccal, apertar a faixa e tchau. E drenar por aí, certo, John? Não, John, quer dizer, isso aí nem drenou, saiu líquido, saiu vítreo. Saiu vítreo, quer dizer, você fez uma descompressão, só aperta o buccal e pronto. Você deu sorte, né? Mas tem que ter cuidado na hora de passar o ponto na faixa. Viu? E algum outro comentário? Então, aqui o John apertaria, porque como o olho já está drenado. John, você acha que saiu vítreo aí, ou você acha que você pegou ainda um bolsão aí em cima e está saindo líquido subretiniano? Porque a Mariana falou que saiu bastante líquido. Bastante. Aí estava descolado, Mariana? Então, aí estava descolado? Quando a gente você falou que aí a retina estava colada? Então, quando a gente examinou no ambulatório, não estava, estava colada nessa região. Então. Talvez quando ela tenha deitado, né, pode ser que o bolsão tenha migrado um pouco para essa região. Regmatogênico não acontece muito isso, tá? Uhum. Então, pode ser... Aí você poderia até, vamos dizer que você perfurou a retina aí. Você examinou aí para ver se furou a retina? Então, tinha sangramento, Mariana? Logo depois que perfurou, a gente examinou. Estava um pouco difícil já de avaliar, a córnea já não estava muito boa. Deu para ver que nessa região tinha um pouquinho de hemorragia vítrea, não era muito, tá? Mas tinha realmente um fio de hemorragia vítrea. Não deu para ver se tinha alguma hemorragia subretiniana, não deu para ver se tinha ruptura. E no polo posterior deu para ver que estava tudo normal ainda, mas o bolsão parecia estar aumentado. Mas também ficou bem hipotônico o olho. John, você, numa mulher de 48 anos, que é a idade dela, ela era míope, não? Alta míope, não? Não. Não, é sem correção. Então, não míope. É possível o vítreo ser liquefeito a ponto de você ter uma hipotonia com saída só de vítreo por essa incisão? Eu acho que você vê... É improvável, né? Mas você vê essa paciente, ela estava 3 rupturas, uma temporal inferior e 2, uma ferradura grande aqui e outra em cima aqui, com líquido, e você viu que nem migrou para a mácula, deveria ter migrado mais rápido. Eu não sei explicar, mas poderia sim. Poderia. De qualquer forma, aqui, isso é um caso de avaliação intraoperatória. Aqui, como o Rony falou, talvez nem precisasse ter drenado, mas ela falou agora, ficou difícil de ver. Eu acho que eu apertaria o implante, eu talvez fizesse uma crio nesse local aonde teve a perfuração, fechava, apertava e pronto. E, John, eu não fazia mais nada. Imagina que você apertou a introflexão e o olho continua bastante hipotônico, que foi o que aconteceu. O que você faz? Eu injeto ar só. Ar só para ar. Eu gosto de ar. Ótimo. Então, Mariana, vou continuar e daí a gente vê o que você fez e aí a gente comenta.
Então, assim, a primeira coisa que a gente fez, o olho ficou bem hipotônico, a gente precisou ficar sempre segurando pelo fio de algodão para o olho não acabar perdendo o formato, né? Como ele estava muito, muito hipotônico, a gente acabou reformando com BSS em vez de ar para conseguir examinar, não perder aquela visualização por causa do ar. Apertamos os pontos do buckle e nessa região tinha um excesso de buckle que no fim a gente ia cortar, mas aí como cobria bem essa região da perfuração, a gente deu mais um ponto aqui na região do buckle para identar alguma ruptura que provavelmente a gente causou nessa região. Aí, no pós-operatório, então eu tive aqui que tinha ainda um pouco de a hemorragia vítrea aqui que estava reabsorvendo ainda. Aquela rotura operculada aqui temporal inferior ficou indentada pelo buckle, que ficou um pouquinho apertado, eu acho, mas ficou bem indentado. A enverradura também pegou aqui na região do buckle. E no primeiro pós-operatório deu para ver que tinha uma região aqui com uma hemorragia subretiniana. O paciente ainda estava com muita dor, não conseguia fazer uma versão muito boa, não deu para ver se tinha rotura ainda nessa região, mas tinha hemorragia. Então a gente fez laser nessa região. E depois de 4 meses, o paciente voltou, estava com uma acuidade de 0,9, com uma correção de -2, uma pressão controlada. E deu para ver melhor depois que aqui realmente tinha uma rotura, como se fosse uma rotura em ferradura nessa região, que a gente completou laser em volta. Beleza. Tudo bem. Beleza. Parabéns. Parabéns. Mariana, só quando o olho fica muito hipotônico, é comum você apertar muito mais do que você precisa entre flexão. Então, você olhando na esclera, a tua sutura, você tem como visualizar, o implante não pode entrar muito para dentro da esclera, senão ele dá esse formato aí, dessa dentação enorme temporal inferior. Sim. Que é comum, o olho hipotônico, você aperta o quanto você apertar, se você apertar teu nó, aí o implante entra, né? O implante acaba entrando, né? Então, talvez isso só e talvez o que o John falou de fazer um crio nessa área da suspeita da perfuração, né? Tá? Que tinha ruptura. Então, não fazer o laser no pós, mas fazer o crio no intra, né? E deixar talvez tamponado com ar no final para bloquear enquanto o crio faz o efeito dele, né? Mas é isso aí. Algum outro comentário aqui? Alguém Parabéns, quer fazer parabéns. 0,9 divisão, tá ótimo. Tá ótimo. Vai melhorar mais ainda. Tá? 48 anos, menos 2, ela vai ficar feliz, porque ela não vai precisar óculos para perto. Uma modulação. O tratamento alternativo para presbiopia, né? Fazer Exatamente. E apertada. Isso aí. Ótimo. Então, Parabéns. nenhum outro comentário. Eu agradeço a todo mundo que fez as apresentações, foram ótimas, todos os comentários, todo mundo que assistiu. E boa sexta e bom fim de semana.